Nós estamos mais um ano celebrando o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving, um feriado norte-americano que surgiu em 1621, onde quando os peregrinos da Europa, da Inglaterra foram para os Estados Unidos, e lá eles se encontraram num lugar chamado Massachusetts, onde decidiram então fazer o primeiro processo de plantio para que daquela nova terra eles pudessem então viver e estar ali construindo um novo lugar. E em 1620 eles fizeram a primeira plantação que não vingou em nada. Mas em 1621 então aqueles milhos, aquele milharal cresceu. E ali eles pararam tudo naquele momento para contemplar ao Senhor, a grandeza do Senhor, aquilo que o Senhor havia provido do fruto da obra das mãos deles. E desde então se tornou um feriado nacional, onde se para tudo para agradecer ao Senhor. E nós pegamos aquilo que é bom e buscamos permanecer naquilo que é bom, amém? E é por isso que nós trouxemos isso para a nossa cultura aqui em São Bento do Sul. Somos de origem norte-americana, a nossa igreja é de origem norte-americana. Então, por isso nós temos e fazemos questão de celebrarmos ao Senhor, pararmos um tempo e nos lembrarmos das grandezas dEle. Porque assim como em 1620 o primeiro plantio não deu certo, eu e você, longe de Cristo, plantamos tanto e tantas coisas que não deram certo. Tentamos tantas coisas e nós colhíamos apenas morte, porque o salário do pecado é morte. Porque estávamos desgarrados, estávamos afastados, estávamos em nossos delitos. Estávamos encontrados no lamaçal, estávamos encontrados como que nas trevas. Mas o Senhor, em sua graça maravilhosa, nos tira das trevas, nos traz para a luz, e podemos então começar agora a plantar aquilo que o Senhor vai nos ensinando. Encontramos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a tão famosa lei da semeadura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos, se não desfalecermos. Então, a primeira colheita que eu e você podemos celebrar é a colheita que o Senhor nos permite plantar. É a colheita que o Senhor nos faz aptos a discernirmos as sementes das quais irão para uma terra adubada. Colhemos na generosidade. Em Provérbios 22, 8, a palavra diz: quem semeia a injustiça, colhe a maldade, o castigo da sua arrogância será completo. Mas quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quantos de nós e quantas oportunidades tivemos ao longo desse ano para plantarmos generosidade, para ajudarmos um irmão desempregado, para ajudarmos alguém com uma cesta básica, para ajudarmos alguém com uma conta de luz, uma conta de água, um tanque de gasolina. Quantas foram as oportunidades que hoje eu e você podemos recordar ao longo desse ano, que pudemos desfrutar dessa generosidade que o Senhor colocou em nós e agora plantamos em favor dela. E a palavra nos garante que quem é generoso será abençoado. Nós colheremos essas bênçãos quanto mais da generosidade nós desfrutamos. E hoje nós podemos celebrar isso aqui no meio de nós. Podemos celebrar que somos uma casa onde a generosidade emana em nós e através de nós, uns para com os outros. Como é bom, como é bom, como é bom podermos ter estas sementes para que possamos plantá-las mais e mais. Deus é bom por isso. Podemos celebrar também a vida correta que o Senhor tem nos ensinado. Em Isaías capítulo 32, versículo 17. O fruto da justiça será paz.
O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Quando eu e você plantamos uma vida correta aos olhos de Deus, quando eu e você, ao longo desses anos, tomamos as decisões que foram melhores para o Senhor, decidimos viver uma vida que agradasse a Ele, decidimos dizer não à tentação, não para o pecado, não para o caminho largo, mas permanecemos no caminho estreito, permanecemos naquilo que é correto aos olhos de Deus, certamente tivemos noites de paz, noites de tranquilidade, noites de colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e confiar no Senhor, sabendo que Ele olha por nós e se agrada. Como é bom podermos celebrar isso, igreja. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que pode celebrar uma vida correta no Senhor? Aleluia! Podemos celebrar sim. Estamos celebrando as colheitas que plantamos. Estamos celebrando os desafios dos quais fomos provados e aprovados. Podemos celebrar também o administrar bem os nossos recursos. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Nós podemos, será que celebrar ao longo desse ano decisões que nós tomamos de contentamento com os nossos recursos, de aplicarmos bem os nossos recursos no reino do Senhor, na nossa família, na nossa casa, no nosso bem-estar? Será que não podemos celebrar hoje também aquilo que o Senhor tem confiado como talentos nas nossas mãos e temos sido multiplicadores disso? Podemos celebrar isso. Podemos celebrar porque a palavra que não volta vazia vem nos ensinando, vem nos tornando melhores e melhores, e assim então vamos celebrando, cultivando colheitas muito melhores, porque o Senhor vai nos ensinando a plantar com destreza, com graça, com sabedoria, com experiência. Podemos celebrar também a obra do Senhor e de tudo aquilo que nós plantamos no falar. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas vezes nesse ano o domínio próprio não conseguiu, ou conseguiu tomar conta do teu falar? Quantas vezes você foi encontrado num momento onde a resposta irada estava prestes a sair, mas você foi gracioso, o fruto do Espírito foi manifesto na tua vida, você conseguiu ficar calado, você conseguiu dar a outra face, você conseguiu perseverar nos caminhos do Senhor, você conseguiu abençoar os teus inimigos. Podemos celebrar isso aqui também esse ano? Aleluia! O Senhor tem sido bom no nosso meio. Nós não nos cansamos de ouvir os bons testemunhos no meio de nós. E o Senhor tem feito a sua boa obra. Mas mais importante do que celebrarmos as colheitas que temos plantado, mais importante do que celebrarmos as colheitas das quais o Senhor tem nos ensinado a plantar, é celebrarmos a colheita da qual nós não plantamos. A promessa do Senhor ao povo hebreu era de que saísse da escravidão e fosse para uma terra que manasse leite e mel, para uma terra que por si só já estava promovendo frutos sem o labor, sem o trabalho, sem o esforço. E assim também é nas nossas vidas, quando fomos encontrados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1, a palavra diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira divina. Éramos, eu e você, por natureza, de uma colheita, merecedores de uma colheita que já nos estava garantida. O Senhor nos deu a oportunidade no início, mas logo no início
decidimos o nosso caminho próprio. E o pecado foi multiplicado de geração em geração. E fomos encontrados em um ambiente onde a nossa natureza já estava suja, já estava pecaminosa. Portanto, pensamos assim, e quando pegamos uma criança no colo, imaginamos como é triste demais sabermos que aquela coisa tão linda, tão graciosa, já está manchada pelo fruto do pecado, de uma natureza pecaminosa, de uma natureza corrompida. A colheita que eu e você merecíamos era a ira de Deus. A colheita que eu e você merecíamos era o afastamento, o distanciamento do Senhor. Porque a luz não habita onde as trevas estão. E o Senhor, em sua santidade, não habitaria em um lugar onde só a sua ira comportava. Todavia, Efésios 2, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Peraí. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça pela graça nós somos salvos. Está aí uma colheita de algo que nós não plantamos. Está aí uma colheita de que nenhum dinheiro, nenhum recurso, nenhum status, nenhum nome, nenhuma santidade é capaz de colher o favor imerecido de Deus. A graça. E pela graça fomos salvos. Pela graça fomos encontrados em um novo ambiente. Pela graça podemos florescer no Senhor. Pela graça, o Senhor nos tirou da pobreza, da miséria, da angústia, do opróbrio, da tristeza, de tudo aquilo que nos colocava para baixo, de tudo aquilo que nos roubava, de tudo aquilo que nos aprisionava, e nos trouxe para uma nova forma de ver as coisas, para um novo lugar de contemplar a eternidade, para uma nova perspectiva de vida. E eu e você podemos desfrutar dessa colheita presenteada para nós. Diga assim comigo: eu sou premiado. Meus amados, somos premiados pelo próprio Deus. Deu-nos a vida com Cristo. Hoje celebramos uma plantação que não foi nossa. Hoje celebramos o que Jesus plantou, a si mesmo. Plantou-se a si mesmo. Uma semente morreu para que pudéssemos viver. 1 Pedro 1, 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Nós encontramos vida em Cristo Jesus. Nós encontramos esperança em Cristo Jesus. E se há um povo que pode celebrar em gratidão, somos eu e você. Se há um povo que pode levantar a voz e clamar ao Senhor e exultar ao Senhor dentre todos os nomes, somos eu e você. Se há um povo em que a morte não vence mais, em que nada pode detê-lo, um povo imparável, somos eu e você. Em Cristo Jesus encontramos vida para sempre. Para sempre, meus amados. Este é o privilégio que eu e você temos de nos alegrarmos hoje. Sim, nos alegramos pelas colheitas daquilo que plantamos.
e isso é bom. Nos alegramos pelos atos de justiça que vencemos e oferecemos, isso é bom. Nos alegramos pela generosidade em que nós podemos desfrutar e passar um para o outro, e isso é bom. Celebramos o administrar bem dos nossos recursos, que o Senhor vem nos ensinando com sabedoria e experiência, isso é bom. Celebramos a nossa língua, que permanece contida, que aplaca a ira pelo poder de Deus, isso é bom. Mas nós precisamos nos lembrar que o fundamental, a pedra angular, o centro das nossas vidas é Cristo Jesus, e essa é a razão da nossa maior celebração. Essa é a razão da nossa maior celebração, é quando olhamos além de nós mesmos e contemplamos a obra de eternidade em favor de nós. Ah, como é bom, meus amados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, e não para por aí não. Porque nós podemos também celebrar a multiplicação dessa colheita imerecida. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está prestando atenção aqui que está no plural? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, para mostrar que até lá em São Bento, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, podemos celebrar que por meio da igreja atuante oferecemos essa colheita multiplicadora. Podemos celebrar também que cada um daqueles que está atuando no serviço, que está atuando na comunicação da palavra, que está atuando em cada área, em cada lugar, com cada talento, com cada dom que o Senhor lhe presenteou, está fazendo com que a multiplicação desta colheita se dê. Porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. E o Senhor levanta homens e mulheres de Deus, homens e mulheres justificados em Cristo Jesus, para que essa porta permaneça aberta e que qualquer um que entrar dessa porta adentro receba dessa colheita imerecida em Cristo Jesus. Nós estamos celebrando aqui muita coisa hoje, meus amados. É muita coisa para celebrar. Nós gostaríamos muito de ter feito isso lá fora como um grande dia, mas o Covid nos amedrontou. Mas a nossa celebração não será diminuída por causa disso. A nossa celebração será extravagante, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor de todos os seus santos. Ele merece. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós estamos sim também comemorando de que a igreja acolhe e faz perdurar a mensagem da graça. Nós estamos celebrando sim de que todos aqueles que atendem esse chamado de serviço, nós estamos celebrando sim de que a igreja continua de pé. A igreja continua viva, a igreja continua atuante, a igreja continua generosa, a igreja continua graciosa, a igreja continua no operar e no fluir do Espírito Santo, a igreja continua pregando a palavra de Deus, a igreja continua oferecendo aquilo que de graça recebestes, de graça damos. Porque é o Senhor que sustenta toda boa obra. Mas o Senhor também escolhe, pela loucura da pregação, o Senhor também escolhe homens fiéis, o Senhor também escolhe corações generosos que se desprendem de si mesmos e servem uns aos outros. E nós vamos entrar agora num outro momento do culto, onde nós vamos celebrar a obra de Deus e vamos celebrar a obra de Deus também por meio de pessoas, porque nós podemos fazer isso.
quando o Senhor é o centro do nosso coração, quando o Senhor está alinhado em nosso coração, entronizado em nosso coração, nós podemos também dar honra a quem honra é devida. E é por isso que nós, na liberdade disso, vamos celebrar a vida daqueles que estão se sacrificando em favor do reino de Deus. Eu quero fazer um parênteses aqui e honrar a minha esposa, porque muitas das loucuras que eu já sentei e trouxe para ela, e falando a respeito daquilo que Deus estava confirmando, trazendo paz, ela aceitou de primeiro momento. E estamos podendo viver dias de convicção do nosso chamado. Não só porque um dia Deus falou comigo, mas porque no seu coração a voz do Senhor também foi ouvida. E de que você nunca esmoreceu. Você nunca me colocou para baixo. Você nunca riu das coisas do Senhor na minha vida. Você nunca desdenhou daquilo que poderia parecer loucura para muitos. Você permaneceu. Você incentivou. Você edificou em cima disso. E com a tua graça, muitos são premiados por isso. Então eu honro ao Senhor pela tua vida. Não poderia ter escolhido melhor mulher neste mundo para me casar do que você. Te amo. Sabe, queridos, estamos vivendo um tempo onde o desrespeito e a desonra é muito comum no nosso meio. Nós precisamos compreender que há uma diferença entre colocar o homem acima de Deus do que também não fazer nada em favor de ninguém. Muitos se calam e desonram por não querer colocar homem nenhum acima de Deus. Mas a palavra nos ensina a honra. A palavra nos ensina que nós devemos honrar aqueles que chegaram antes de nós. A palavra nos ensina a honrarmos os mais velhos. A palavra nos ensina a honrarmos aqueles que nos compartilham das coisas espirituais. A palavra nos ensina a honrar os servos bons e fiéis. E nós vamos fazer isso aqui nessa manhã, sem peso de consciência. Nós vamos fazer isso aqui nessa manhã na liberdade do Espírito Santo. Então, se no meio disso você tiver uma palavra de agradecimento a alguém, procure alguém e diga. Se no meio disso você tiver uma palavra profética para alguém, procure essa pessoa e derrame sobre ela, em nome de Jesus. Damos a maior honra ao nosso Criador, amém? Mas aprendemos com Ele também a honrarmos uns aos outros. Então, vamos desfrutar desse momento também aqui nessa manhã, em nome de Jesus.